inglês, seu livro de inglês, para a gente dar uma revisada nos conteúdos. Antes da gente começar a fazer exercício, vamos dar uma revisada nos animais. Lembra o assunto da aula passada, Farm Animals? Então vamos lá. Repeat after me. Goat, cow, pig, bee, horse, rooster, duck, rabbit, chick e sheep. Teacher, tem mais? Tem mais, né? Na aula passada eu mostrei o flashcard para vocês e fui repetindo, isso aqui é só para revisar, tá bom? Então vamos lá, o exercício da página 22, vocês vão ouvir frases e vão marcar A, B, C e D conforme o que vocês escutarem, ok? Ouça e marque corretamente. 5. Listen and choose. A. Where do they live? They live in a stable. What do they eat? They eat hay. B. Where do they live? They live in a hen house. What do they eat? They eat grain and seeds. C. Where do they live? They live near the pond. What do they eat? They eat insects and plants. D. Where do they live? They live on the farm. What do they eat? They eat hay and grass. Então, esse áudio falou do lugar onde cada bicho mora e o que ele come. Então, a letra A foi qual bicho? Horses or roosters? 5. Listen and choose. Foi A. os horses. E tem a letra B, que é hens. Não era pigs, era hens. A letra C, ducks. E a letra D, cows. Agora, o exercício número 9, ele é lá da página 24. Teacher, você pulou páginas. Eu sei, pulei páginas porque era para ser feita atividade em par. Ou seja, em sala de aula a gente resolve essa atividade, tá bom? Então já deixa ela marcadinha aí para a gente resolver em sala. Então, exercício 9 da página 24, você tem que fazer a leitura desse pequeno texto para poder marcar corretamente essas frases A, B, C e D. Então vamos ao texto. My name is John Boot and I'm a farmer. There are many animals on my farm. The cows produce milk and they eat hay and grass. The pigs eat grass, grain and fruits. They live in the pigsty. The hens produce eggs. They live in a hen house. The ducks produce eggs too. The ducks live near the pond. Então, a letra A. Então, ele falou o nome de alguns animais e o que eles produzem. There aren't pigs on the farm. Não havia aí porcos na fazenda. T para verdadeiro e F para falso. E aí, a letra A? A letra A é falsa, porque tem um momento que ele fala que sim, tinha os pigs lá. A letra B, the ducks live near the pond. Tem um momento do texto que ele fala isso? Sim, aqui, the ducks live near the pond. Então é true. Letra C, the pigs live in the pond. Os porcos vivem no lago? It's false. Coloca F. D, the hens produce eggs. As galinhas produzem ovos? T, verdadeiro. Vamos lá, o exercício seguinte é da página 25. A página 25 você vai pelo barulho do bicho, o som que ele faz. A letra A, quem faz esse wolf, wolf? Esse daí vocês já sabem qual é. Mu, mu. Então dá uma lidinha, preenche, a gente já volta para corrigir, beleza? Let's correct now. Let's go. Letra A, dog. B, cow. C, cat. D, duck. E, bird. F, pig. G, sheep. H, bee. Em seguida, vocês têm que colocar a letrinha de cada animal desse na figura, tá? Então, a letra A é o dog, você vai colocar a letrinha A aqui. Dá um pause no vídeo e faz, vamos já corrigir, ok?
Let's correct now. A é o dog, B cow, C cat, D duck, E bird, F pig, G sheep e H a bee. Agora a gente tem essa música que eu sei que vocês já estão cansados de ouvir, porque eu já toquei nas duas aulas passadas, mas agora é um exercício. Então vamos lá, página 26. É uma música e vocês vão preencher com o nome dos animais. Eu sei que vocês conseguem fazer isso, é muito fácil. Então let's go, pay attention. 2. Listen and fill in the blanks. Old MacDonald. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a whoop whoop here and a whoop whoop there, here a there and a whoop whoop. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm he had a dog, E-I-E-I-O. With a quack quack here and a quack quack there, here a quack there, quack and where a quack quack. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. And on his farm. Então galera, vamos lá, corrigir aí. Se você errou, pega sua borrachinha e vamos corrigir a letra dessa música, tá? O primeiro bicho que ela falou foi dog. Segundo bicho, duck. Terceiro, cow. E por último, pig. Vamos agora para a página 27. A gente tem um exercício que a gente vai responder conforme a letra daquela música, tá? What animals are in the song? Quais são os animais que estavam na música? A gente acabou de falar deles, hein? What animals are missing? Quais são os animais que estão faltando? Então, dentro do que a gente estudou, quais são que não estão na letra da música? E C. What is your favorite farm animal? Essa aí é a resposta pessoal. Não vou poder responder por vocês. Então, pensa aí qual o seu animal preferido. Animal de fazenda. Não me venha com outro tipo de animal, não. São os animais de fazenda, tá? Dá um pause no vídeo, responde A e B e C também. E vamos corrigir então. Let's go. Letra A. Duck, dog, cow and pig. São os bichos que tinha na música. Quais são os que estavam faltando? Sheep, horses, hens, goats and rabbits. E agora a resposta pessoal de vocês. Eu vou dar uma olhadinha quando voltarem para a escola, beleza? A gente tem um exercício também, a número 4. A número 4, vocês sabem que cada bicho na fazenda ele é responsável por produzir alguma coisa. Então a gente tem aqui honey, milk, eggs e esse daqui que é a lã. Então vamos lá, cada coisinha dessa aqui veio de algum bicho, tá? Você vai colocar o nome desses bichos aqui, dá um pause no vídeo e a gente já corrige. Let's correct now. Bees, que produz aqui honey. Sheep, que é essa lã. Hens, que elas produzem os ovos, eggs. E por último, cows, que produz milk. Teacher, mas eu coloquei cows em outro lugar, não estava ali. Não tem problema, não tem uma ordem, você podia colocar em qualquer lugar, contanto que fossem esses 4 bichos. Abelhas, ovelhas, galinhas e vacas, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Goodbye! Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Fizeram a atividade da aula passada? Olha que a gente vai corrigir tudo uma por uma, viu? Então, a gente vai dar uma continuidade agora no conteúdo. Lembra que eu falei para vocês sobre energia,
sobre como a gente adquire energia, que é através dos nossos alimentos. Lembra que eu falei sobre isso nas aulas passadas? Pois é, hoje a gente vai ver como que acontece esse processo dentro do nosso corpo. E a gente vai ver como que se alimentar é um processo muito interessante e legal de se aprender, ok? Vamos lá, eu quero que vocês acompanhem aqui no slide agora. E a gente vai falar hoje, para falar de digestão, a gente vai falar sobre o que? Sistema digestório. Então, o que é a digestão? Ela é o processo de transformação do alimento dentro do nosso organismo. E a gente tem aqui uma imagem do corpo humano, né? E aqui a gente vai ter todos os órgãos que são necessários para que aconteça essa digestão. Aqui temos o sistema digestório, ele é formado pelo tubo digestório e pelos órgãos anexos. O que é esse tubo digestório? Ele tem um começo e tem um fim. Então, nesse tubo tem os órgãos interligados que vai fazer cada um o seu papel para que aconteça a digestão corretamente. Olhem no slide para vocês verem. Temos aqui o início, a boca, que é onde a gente recebe o alimento e dali já começa o processo. Temos que fazer o quê? Mastigar. Então a gente não tem como colocar a energia para nossas células sem a mastigação. As nossas células, elas são as menores unidades básicas da vida, então não tem como ela chegar lá, não tem dente para você mastigar o alimento. Então, para que a gente faça com que todo o nosso corpo funcione, a gente precisa mandar energia para todas as nossas células. Lembra que eu falei, a gente é formado por trilhões de células, as células formam os tecidos formam os órgãos, e os órgãos, eles quando se unem em um mesmo objetivo, eles formam um sistema. No caso, hoje a gente está falando do sistema digestório. Então, todos esses órgãos que a gente vai falar hoje, eles compõem um sistema, que é o sistema digestório. Então, na boca, o alimento ele já começa a ser triturado, já começa a sofrer uma modificação. Veja que você come um pão, ele já vai ficando molezinho, já vai ficando em pequenas partes. E na nossa saliva, temos algumas enzimas, né? O nome delas é amilase salivar. Ela vai fazer o quê? Ela vai fazer uma quebra do amido, né? O que é amido? É o açúcar. Então ali já vai fazendo uma quebra daquele alimento. Depois esse alimento vai passar pela faringe, que é o canal entre a boca e o esôfago. E o esôfago, por sua vez, vai fazendo também os movimentos peristálticos, como vocês estão olhando aí no slide. Os movimentos peristálticos são movimentos de contração e relaxamento para que fosse o alimento seguir o ritmo dele, seguir o caminho dele. Então, pode ser até que você coma, por exemplo, de cabeça para baixo, é possível, não é recomendado. Mas esses movimentos são tão fortes que garantem que o alimento consiga ainda continuar o seu caminho. Então o esôfago ele vai fazendo esses movimentos até chegar o seu alimento no estômago. O que vai acontecer no estômago? Vai acontecer a ação do suco gástrico, que é uma substância muito ácida, e vai fazer com que esse alimento, que já sofreu uma degradação, digamos assim, uma transformação, ele vai ficar mais líquido ainda, para ele poder conseguir entrar no outro passo, que é o intestino delgado. Depois que ele sofreu essa modificação, ele foi para o intestino delgado, que é onde ele vai absorver a maioria dos nutrientes. É ali que vai pegar todas as suas fontes de energia, todos os seus nutrientes e vai mandar para a sua corrente sanguínea. Ali que acontece esse aproveitamento de tudo que você comeu, ok? Depois disso, ainda com os movimentos peristálticos, o alimento ele ainda vai percorrer o último caminho, que é no intestino grosso, né? A gente vai ver aqui outra foto também no próximo slide. O intestino grosso, a principal função dele é absorver água. Então, o que acontece? Aquele alimento que você se alimentou, você tirou os nutrientes dele, depois você manda ele para o intestino grosso e ali você vai finalizar. Aquele alimento ele foi tirado todos os nutrientes que você aproveitou
E ali no intestino grosso ainda vai fazer uma absorção, só que nesse caso a maior parte é de água. Então, aqui, nessa parte, aquele alimento que estava ainda meio pastoso, ele vai absorver a água e vai ficar uma substância um pouco mais durinha, né? Pastosa, mais solidazinha, que são no caso aí as fezes, que vai ser eliminada através do reto, ok? Agora vamos ver aqui a próxima imagem. E temos os órgãos anexos, que são aqueles que auxiliam na digestão. Eles não fazem parte do tubo digestório, mas eles auxiliam no processo de digestão. No caso, temos o fígado e o pâncreas. O fígado, ele libera uma substância chamada bile. Essa substância ela fica armazenada na vesícula biliar. Então, quando o alimento ele passou da boca para o esôfago, para o estômago, ela chegou no intestino delgado, que é onde acontece a principal absorção de nutrientes, o que acontece? A vesícula biliar joga a bile lá no intestino delgado. Para o quê? Para facilitar a digestão de lipídios. Ao mesmo tempo, o pâncreas ele vai também jogar uma secreção, só que no caso se chama suco pancreático, que faz a digestão dos carboidratos. Então, esses dois órgãos, eles auxiliam o tubo digestório. Portanto, eles também fazem parte do sistema digestório. No próximo slide, a gente tem aqui a imagem do corpo humano, que a gente pode ver aqui a boca, onde é que começa, aí temos logo depois, quando ele engole, tem a faringe, e seguido temos o esôfago. Essa imagem vocês podem estar acompanhando no livro de vocês também. Temos, olha só onde fica o fígado, bem em cima, né? A gente, quando não sabe, até pensa que é pulmão aqui, que ele é bem, né, aparentemente grande. O pâncreas, você olhando de frente, aqui na imagem, você não consegue ver. Mas o pâncreas, ele fica atrás ele fica por trás do estômago. Por isso que não dá de ver, mas ele é pequeno também, não é muito grande, mas ele fica ali por trás, né? Só tirando ali para conseguir visualizar melhor, ok? Temos aí também o intestino delgado, que é um intestino mais fino, né? Não tem muitos bolsinhas, né? Ele é mais liso. Depois temos o intestino grosso, que é dividido aqui em partes, né? Ascendentes, transcendentes, descendentes, e temos o reto também, onde finaliza a digestão. E agora eu vou passar um vídeo para vocês do Drauzio Varela, muito legal, tá? Acompanhe como que acontece a digestão nesse bebezinho aí, desde o início até o final. Uma câmera em alta resolução, como que acontece do alimento dentro do organismo, ok? Assistam aí. A digestão começa na boca. Os dentes trituram os alimentos. Pequenas glândulas sob a língua produzem saliva para começar a digeri-los. A saliva também lubrifica os alimentos para facilitar o percurso de 12 horas que serão obrigados a fazer pelos 4 metros de intestino. Músculos que se contraem em ondas criam um movimento peristáltico que empurra o bolo alimentar para frente. As contrações são tão poderosas que conseguimos comer até de cabeça para baixo. Pela primeira vez, uma câmera permite filmar em alta definição a chegada no estômago. O estômago é um reservatório com paredes musculares que se contraem para transformar os alimentos em líquido, com a ajuda do suco gástrico, muito ácido. O ácido é tão corrosivo que as paredes internas do estômago precisam ser constantemente protegidas por uma camada de muco. Sem ele, surgem as úlceras. Cerca de 1 hora mais tarde, o estômago espreme a comida por uma passagem estreita, o piloro, que o separa do duodeno. O duodeno é a primeira porção dos 3,5 metros de alças que constituem o intestino fino, onde serão absorvidos os principais nutrientes.
primeiro passo é dado pelo pâncreas, ao produzir um suco que neutraliza o ácido do estômago. A bile do fígado transforma as gorduras em gotas pequenas. O interior das paredes intestinais possui milhões de projeções microscópicas chamadas vilhos, que aumentam a superfície do intestino, facilitando a absorção. Depois de mais 1h30, o intestino já absorveu a maior parte dos nutrientes. O que sobra chega ao intestino grosso através da válvula iliocecal. Essa válvula impede que os alimentos voltem no sentido inverso. A principal função do intestino grosso é absorver água. O que sobra é uma mistura de restos alimentares, células mortas e bilhões de bactérias. As bactérias do intestino grosso não causam infecção. Elas são importantes porque produzem as enzimas que quebram os carboidratos complexos que o intestino não conseguiu digerir. Finalmente, depois de 12 horas, o corpo elimina o que sobrou da refeição. Muito legal. Agora eu quero que vocês façam um desafio que tem no livro de vocês. Eu quero que vocês olhem lá na página e tem um experimento que é para você pegar, temos aqui no slide, materiais, 2 copos transparentes com água, 2 comprimidos efervescentes, você pode estar escolhendo na farmácia aquelas de vitamina C, uma colher e uma folha de papel. O que você vai fazer? Você vai pegar os 2 copos, um você vai jogar na água ao mesmo tempo, um você vai jogar ele inteiro, outro você vai triturar ele e vai jogar. E você vai ver a reação. Depois que você ver isso, você vai responder as questões também desse experimento, ok? Depois a gente vai discutir sobre isso. E agora eu quero deixar um outro exercício para vocês. Tarefa para casa. Também no livro de vocês, na página 28, temos o texto A Incrível Conexão do Cérebro e do Intestino. Quando vocês lerem isso, no final vai ter umas perguntas para vocês e de acordo com o entendimento vocês vão estar respondendo também. Temos também atividades da página 29, 30 e 31. Muito legal também, espero que vocês façam de boas e aí na próxima aula a gente vai corrigir, ok? Beijo! Em breve a gente se vê! Olá, quinto ano! Tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estudando muito? Vamos ver, hein? Olha só, sou a professora Gisneide, professora de Geografia e estamos aí em mais uma aula, hoje 14/4/2020. Vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos falando na última aula, sobre urbanização, basicamente o processo de urbanização. Bom, lá na página 27 do livro de vocês, ele vai descrever sobre o processo de urbanização. E aí ele vai dar um texto para vocês falando aí sobre como é que é esse processo de urbanização. Olha só, você sabia que as mulheres, elas trabalham mais do que os homens? Sim, elas trabalham mais que os homens, contando aí com as horas de estudo, com as horas de trabalho e os cuidados domésticos. Contando com tudo isso, as mulheres elas têm aí horas a mais de trabalho do que os homens, basicamente 76,5% a mais, né, de rendimento de trabalho aí. Então, como é que a gente pode descrever isso? Nós podemos descrever sendo que, contando com as questões de trabalho, lazer e estudo, as mulheres elas vão trabalhar mais, mas os afazeres, né, dentro das características sociais, o homem é que está mais envolvido, ele está mais
englobado. Lá na página 28 do livro de vocês, ele vai descrever sobre esse processo de urbanização. Como assim, professor, esse processo de urbanização, processo de trabalho? Nós vimos aí que a urbanização no nosso país se deu através da migração de pessoas que vieram de vários locais, de outros países. E o que acontece? Esse processo de urbanização, ou seja, de demografia, ele foi crescendo cada vez mais, surgindo aí novas cidades. Quando as pessoas elas se concentram basicamente nessas cidades, ocorrem vários problemas, como por exemplo a questão da infraestrutura, né? Que tem que ter o quê? Eles têm que ter uma maior qualidade de vida. E aí acontece o desordenamento, né, das pessoas dentro das cidades. No livro de vocês, na página 28, vocês vão observar como é que acontece esse desordenamento das cidades. Na página 28 e 29, ele vai apresentar para vocês algumas imagens que vocês vão estar observando e refletindo um pouco. Olha só um exemplo aí na página 29. Quem está acompanhando com o livro pode observar que na página 29 ele vai trazer algumas características. O que uma cidade ela deve oferecer para a população? Deve oferecer educação, deve oferecer saúde, tudo isso uma cidade deve oferecer, certo? Na página 30 vocês vão colocar em prática tudo aquilo que vocês estão vendo. Como, por exemplo, na primeira pergunta ele está questionando assim, quais as principais características do processo de urbanização das cidades brasileiras. Eu falei aqui para vocês, qual é uma característica desse processo de urbanização? É a população. Olha aí, já estou dando a resposta para vocês. É a população. É uma das características desse processo de urbanização. O que significa o termo infraestrutura urbana? Falei para vocês, né, que uma cidade ela precisa oferecer infraestrutura. Mas o que significa esse termo infraestrutura? Então vocês vão pesquisar o que significa infraestrutura. Na questão 3, vocês vão observar, voltar lá na página 29 e observar as imagens. E aí você vai descrever o que está acontecendo nessas imagens. O que vocês estão observando nessas imagens. Na questão 4, ele vai pedir para você utilizar, né, o material de apoio das fotografias de acordo com as suas legendas. Então, vocês vão lá no material de apoio e vão utilizar ele. Na questão 5, também vocês vão trabalhar aí nesse material de apoio, certo? O que eu peço para vocês? Observarem, quando utilizarem o material de apoio, observarem aí a questão, né, de como ele vai ser trabalhado no livro de vocês. Então, antes de recortar o material de apoio, vão lá, leiam o que vai precisar para poder trabalhar com ele, certo? E aí, como atividade para casa, vai ficar a página 27 e a página 30 do livro de vocês. Para nas próximas aulas a gente poder dar continuidade aí nesse trabalho. Muito obrigada. Boa aula para vocês.